Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 2, Boa Vista 0. Um golo de Di Maria, num cruzamento da direita, que ninguém tocou e acabou nas redes de João Gonçalves, e outro de Marcos Leonardo, que só teve de empurrar um passe do argentino, permitiram ao Benfica bater um Boa Vista que se apresentou na luz debilitado e que pouco se expôs, chegando a limitar os períodos de posse ao seu próprio meio-campo para tirar aos encarnados os seus tão desejados momentos de transição. O jogo acabou por revelar a influência de Di Maria, que antes do primeiro golo ainda tinha feito outro, anulado pelo VAR por mão de João Mário no início da construção, e por permitir o pleno de Marcos Leonardo, que marcou nos 2 jogos em que saltou do banco. Ainda assim, permitiu também voltar a ver um excelente Trubin, mais uma vez decisivo a negar o golo a Bozenic na única ocasião em que os achadrazados levaram um contra-ataque até ao final, ainda com 0-0, mas já na segunda parte. A 8ª vitória consecutiva do Benfica, entre Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões, não sofre assim qualquer espécie de contestação. Tal foi a superioridade dos campeões no relvado. Acabaram com 21 remates a 5 e um índice de golos esperados de 2,7 contra os mais modestos 0,3 dos visitantes. Mas foi, ao mesmo tempo, uma vitória que demonstrou que o Benfica precisa de fazer muito apelo à paciência se lhe retiram a sua principal arma, que são as acelerações para o espaço em transição ofensiva. O Benfica até entrou forte, fazendo 8 dos 10 remates que teve até ao intervalo, logo nos 24 minutos iniciais. O assédio teve termo na segunda ocasião flagrante desperdiçada, um tiro de Morato ao lado, em posição frontal, mesmo à entrada da pequena área após um canto. Já antes, o lateral esquerdo estivera na origem do primeiro lance de perigo iminente, aos 12 minutos, com um cruzamento do seu flanco que o João Mário desviou para boa defesa do guardião rival e Artur Cabral recarregou de carrinho para fora ao segundo poste. O Boa Vista não desmontava e mesmo alternando a saída curta para ter bola sem se expor com alguns passos mais longos, mas não subindo a equipa, só fez um remate na primeira parte, um tiro de longe de Luís Santos a passar muito ao lado. Ainda assim, depois do golo anulado a Di Maria, logo aos 47 minutos, os achadrazados tiveram a sua chance, aos 54. Chegou finalmente o contra-ataque pelo qual ansiavam. Tiago Moraes isolou Bozenic, que, pressionado por Morato, chutou a direito, para boa defesa de Trubin. A bola ainda se encaminhava depois devagar para as redes, mas o mesmo Morato foi quem chegou primeiro para afastar. E como quem não marca sofre, o Boa Vista sofreu, 7 minutos depois. Di Maria teve bola, bem aberta na direita, e cruzou. Artur Cabral não chegou. João Mário também não. E na curva que fez, a bola acabou por entrar junto ao poste mais distante da baliza de João Gonçalves. O golo abriu caminho a um jogo mais dividido, mas se o Boa Vista subiu no campo, ainda que sem grandes meios para o fazer com qualidade, agora era o Benfica quem se mostrava bastante mais cauteloso. E pouca coisa aconteceu até ao 2-0. Coxo, aos 84 minutos, e João Mário, aos 89, chutaram de longe para 2 defesas de recurso de João Gonçalves. E Makutá beneficiou de um livre em posição frontal aos 90+3. O estádio susteve a respiração porque, em caso de golo, já não haveria muito tempo para emendar o tropeção, mas a bola saiu sobre a barra da baliza do Benfica. E, logo a seguir, na sequência de uma bela abertura de Otamendi, Di Maria isolou-se atrás do lateral esquerdo do Boavisteiro, atraindo o guarda-redes e dando a bola ao meio para um golo fácil de Marcos Leonardo, que tinha acompanhado o lance. Estava consumada a vitória da equipa de Roger Schmidt, que desta forma mantém a distância de 1 ponto apenas para o Sporting no topo da Liga e entra moralizada na Final Four da Taça da Liga já para a semana. E vamos então fazer a fotografia tática deste Benfica Boa Vista. 2 equipas que na última jornada tinham ambas ganho por 4-1. O Benfica na recepção ao Rio Ave e o Boa Vista na visita ao Vizela. Ambas fizeram uma alteração relativamente aos 11 que tinham utilizado nessa ocasião. No caso do Benfica, foi a saída do 11 de João Neves, que estava fisicamente diminuído e apareceu apenas nos minutos finais, entrou a 5 minutos do fim, para a entrada de Florentino. O Benfica manteve assim o mesmo 4-2-3-1 de sempre, com Trubin na baliza, linha defensiva formada por Orsnes a partir da posição de lateral direito, Morato como lateral esquerdo e António Silva e
Otamendi como centrais, depois dupla de médios constituída por Florentino e Coxo, e mais à frente Di Maria a jogar a partir da direita, com João Mário a alinhar na esquerda e Rafa no corredor central, no apoio direto ao ponta de lança, que era Arthur Cabral. Quanto ao Boa Vista, pois muito bem, uma alteração também, que foi a ausência de Filipe Ferreira, habitual lateral esquerdo, na ausência já de si de Bruno Onyemaichi, o tal internacional nigeriano, que tal como o central Chidozie está na Taça da África das Nações. Ora, muito bem, portanto, saiu do 11 de Vizela Filipe Ferreira para o regresso de Salvador Agra. Agra foi colocar-se como defesa direito, derivando para a esquerda Luís Santos, que tinha sido defesa direito nessa partida de Vizela. O Boa Vista apareceu assim num quarteto defensivo em que os dois laterais eram extremos de origem, Agra à direita e Luís Santos à esquerda, e no qual faltavam 3 dos 4 habituais titulares. Porquê? Porque não estava, então, não estava Bruno Onyemaichi, não estava Chidozie e não estava também Pedro Malheiro, o habitual lateral direito. Assim sendo, o Boa Vista com João Gonçalves na baliza, depois quarteto defensivo formado por Agra como lateral direito, Luís Santos como lateral esquerdo, Sassou e Abascal eram os dois centrais. Makuta apareceu como médio mais defensivo, atrás de uma linha de mais 4 homens, formada por Bruno Lourenço, a partir da direita, Seba Pérez, Reizinho, os dois médios interiores, e Tiago Moraes, a partir da esquerda. Isto deixava Bozenic bastante sozinho na frente. A parte curiosa da coisa, na organização do Boa Vista, que à partida seria um 4-3-3 com bola e um 4-1-4-1 sem ela, era que o Boa Vista, mesmo com bola, não subia. Optava quase sempre por ir trocando a bola dentro do seu meio-campo, na tentativa clara de conseguir duas coisas. Primeiro, atrair o Benfica para conseguir, eventualmente, atraindo a pressão do Benfica, explorar o espaço nas costas, mas só pela certa. E, em segundo lugar, não subir demasiado a sua equipa para, em caso de perda de bola, a ter bem posicionada, de maneira a não permitir as tais transições ofensivas que, no caso do Benfica, costumam ser bastante perigosas. Assim sendo, o Benfica foi tendo dificuldades para entrar na organização defensiva do Boa Vista. Teve 20 minutos iniciais mais fortes, depois foi deixando que o ritmo da partida fosse descendo, à medida que o Boa Vista ia conseguindo controlar as operações com bola, e o Benfica não mudou do ponto de vista tático durante esse período. Aliás, as primeiras substituições feitas na partida ocorreram ao minuto 69, feitas precisamente por Roger Schmidt, à altura em que trocou Florentino, que já tinha cartão amarelo, por Tomás Araújo, que foi colocar-se como lateral direito, avançando Orsnes para a sua posição normal, natural, de origem, a de médio centro. Não melhorou o Benfica com esta troca, porque Orsnes neste momento até já está, se calhar, a funcionar melhor como lateral do que como médio centro. E a curiosidade do Benfica, a partir deste momento, a equipa que estava a forçar o ataque, embora já estivesse a ganhar por 1-0, jogar com um quarteto defensivo formado por 4 defesas centrais. Tomás Araújo, a defesa direito, um central. Morato, a defesa esquerdo, um central, e depois António Silva e Otamendi como centrais, e esses sim na sua posição normal. Além disso, ao minuto 69 saiu ainda Arthur Cabral para a entrada de Marcos Leonardo. Depois mexeu o Boa Vista, ao minuto 80, claramente com poucas possibilidades para mexer na equipa, mas já estavam fatigados Reizinho e Bruno Lourenço. Bruno Lourenço foi substituído por Berna. Berna foi colocar-se como médio ala esquerdo, levando à derivação de Tiago Moraes, até aí médio ala esquerdo, para o lado direito do ataque. E no meio-campo, a saída de Reizinho para a entrada de Vukotic. O meio-campo do Boa Vista, neste momento,
e já tinha passado por uma fase em que Seba Pérez se juntava a Makuta, formando duplo pivô, deixando Reizinho mais à frente. A partir deste momento passou a ser Vukotic, o jogador mais atrasado, com Seba Pérez e Makuta a tentarem sair na pressão um pouco mais à frente. Embora no momento em que a equipa se viu a perder, muitas vezes Seba Pérez tenha sido forçado a substituir os seus centrais quando estes avançavam com bola, e isso via-se mais, sobretudo, através de Abascal. Ora, ao minuto 85, Roger Schmidt trocou Coxo por João Neves, que ainda teve então direito a 5 minutos mais os 6 de compensação dentro do campo, e em cima do minuto 90 foi a vez de o Boa Vista voltar a mexer. Saiu Salvador Agra, já diminuído fisicamente, ele voltava de lesão, entrou Tiago Machado. Tiago Machado foi para defesa esquerdo, mudando então Luís Santos para a posição de defesa direito, que já tinha sido aquela em que tinha aparecido, por exemplo, no jogo em Vizela. Por fim, já depois do 2-0, ao minuto 90 mais 5, a 1 minuto do final do período de compensação, mexeu ainda mais 2 vezes Roger Schmidt, esgotando as alterações. Trocou Di Maria por David Neres, que regressou após um longo período de ausência por lesão, e trocou ainda Rafa por Musa, que foi colocar-se juntamente com Marcos Leonardo na frente de ataque. Mas já havia pouca coisa, para não dizer mesmo nada, por resolver na partida nessa altura. A equipa do Boa Vista fez uma exibição, sobretudo, segura, mas pouco criativa e chegando sempre com muito pouca gente à frente. Isso levou a que o seu elemento tradicionalmente mais perigoso, que é o ponta de lança Bozenic, tivesse estado pouco tempo em jogo, sempre muito longe do resto da equipa. Além disso, o que há a dizer é que Tiago Moraes não esteve mal. Nas poucas vezes que teve bola em condições de sair para contra-ataque, tentou fazê-lo com critério. Estiveram bem os dois médios-centro, Seba Pérez e Makuta, dois jogadores, Pérez com bom toque de bola, Makuta um jogador possante, quase sempre em condições de ganhar duelos individuais e bolas divididas, mas o melhor jogador do Boa Vista foi hoje Luís Santos, o extremo, hoje adaptado à posição de lateral esquerdo e que acabou a partida como lateral direito. Foi quase sempre ele que tirou o Boa Vista das zonas de pressão com mais qualidade. Do outro lado, o Benfica, que foi a equipa vencedora, teve algumas exibições positivas também. Trubin, o guarda-redes, foi preponderante, mais uma vez. Foi ele que evitou aquele que poderia ter sido o golo inaugural da partida, com uma belíssima defesa na única ocasião de que beneficiou o Boa Vista, um remate de Bozenic que ia isolado para a baliza encarnada. De resto, não esteve mal Morato. Morato deu saída pela esquerda à equipa em várias situações. Até conseguiu meter alguns cruzamentos de qualidade. Melhor Florentino do que Coxo na zona do meio-campo, apesar de ter saído mais cedo devido a um cartão amarelo. Mais desaparecido do jogo, Rafa. Pouco influente, Artur Cabral. João Mário fez uma exibição interessante, mas o herói da partida foi, sem dúvida alguma, Di Maria. É dele, é do pé esquerdo dele que sai o golo inaugural. É do pé dele também que sai a assistência para o segundo golo. Portanto, foi um jogador absolutamente influente na forma como o Benfica acabou por ganhar esta partida por 2-0. Não teve grande volume, mas ainda assim foi o herói do jogo, Ángel Di Maria. A arbitragem de Gustavo Correia teve alguns lances envoltos em alguma polémica e acabou por tomar uma decisão que eu entendo, mas que, à letra da lei, poderá ser considerada como errada, que foi a validação daquele que acabou por contar como o primeiro golo do Benfica. Mas já lá vamos, porque há, do meu ponto de vista, dois erros que são evidentes. Logo ao minuto 31, falta um cartão amarelo a Salvador Agra por agarrar Di Maria, quando este se escapava com perigo para o último terço do meio-campo do ofensivo do Benfica. E depois, ao minuto 41, faltou também um cartão amarelo a Artur Cabral por acertar com o cotovelo na cara de Salvador Agra, que tentava apertar para fechar o espaço junto à sua área. Aí o árbitro marcou a falta, mas não mostrou o devido cartão. Aliás, nos dois lances ele marcou as faltas, mas não mostrou os cartões. De resto, o Benfica pediu duas
duas grandes penalidades, uma por eventual falta de Salvador Agra sobre Artur Cabral ao minuto 14, que não existe, é Cabral que vai contra Salvador Agra, caindo depois na sequência do lance. Outra ao minuto 89, quando há, de facto, uma mão de Salvador Agra, outra vez ele, nas costas de Marcos Leonardo, mas claramente sem ser isso que provoca depois a queda de Marcos Leonardo, que pura e simplesmente sentiu o toque e se deixou cair. Bem anulado o golo que foi anulado ao Benfica. Porquê? Porque há uma mão de João Mário no início da fase de ataque da equipa do Benfica. A bola é recuperada por João Mário, precisamente com o braço, e mesmo que a jogada não fosse considerada como importante, e neste caso até há ganho de volumetria, é um lance de golo, e quando há uma mão, nem que seja absolutamente casual, na criação de uma oportunidade de golo, o lance deve ser sempre anulado. Portanto, foi uma boa decisão essa. E depois sobra, então, o lance do primeiro golo do Benfica, que começa num momento em que, junto à linha lateral, Morato e Bruno Lourenço se envolvem e acabam por se emaranhar ali os dois um no outro. Vendo bem a repetição, é possível perceber que Morato agarra Bruno Lourenço. E é mesmo no início da jogada, é no meio-campo defensivo do Benfica. Percebo, no entanto, que dentro desta mesma lógica que, por exemplo, faz com que sempre que há um toque não tenha que ser necessariamente falta, o árbitro tenha deixado seguir o lance e que o VAR não o tenha também alertado para esse facto. De qualquer modo, à letra da lei, como vos digo, o lance poderia ou deveria mesmo ter sido anulado, porque houve falta de Morato no início da fase ofensiva que levou ao golo de Di Maria. Mas, volto a dizer, como neste momento o espírito do campeonato, e isso tem-se visto em muitos jogos, tem sido de deixar jogar, o de não valorizar estas pequenas faltas, entendo perfeitamente que tenha seguido o jogo e que o golo tenha acabado por ser validado. Futebol de Verdade